Olá, tudo bem? Mateus capítulo 3, versículo 1 e o versículo 2. Vamos fazer uma série desse texto de Mateus capítulo 3. Vamos do versículo 1 até o versículo 12, mas, por enquanto, vamos dar sequência nesses dois versículos, o versículo 1 e o versículo 2. Eu vou dar continuidade, né? Depois eu voltarei novamente, dando continuidade ao versículo 3, 4 e assim sucessivamente. Mas, por enquanto, vamos só ler dois versículos, o 1 e o 2. Naqueles dias, apresentou-se João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. João Batista pregando, anunciando o reino dos céus. Esse reino já foi predito pelo profeta Daniel desde o Antigo Testamento. Lá em Daniel, capítulo 2 e o versículo 44, você pode acompanhar na sua Bíblia, então, onde o versículo 44 diz assim, vamos ler: mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, nem será o reino deixado por outro povo. Esmiuçará e esmagará todos esses reinos, mas ele permanecerá para sempre. Esse versículo está se referindo ao reino de Deus, o reino do Senhor. É esse reino que João Batista estava se referindo. Tem chegado o reino de Deus no meio de vós, no meio de vocês. O reino do Senhor está aí. E o reino de Deus, de que forma iria reinar? No interior. No interior de quem? Do coração daqueles a qual Cristo vai reinar. No coração dos eleitos, no coração dos filhos, no coração do seu povo. Cristo vai reinar aí. Veja, mas para que Cristo comece a reinar, entra aquela palavra que João Batista disse no versículo 1 e 2 de Mateus. Se você puder conferir, vamos dar uma olhadinha na Bíblia, lá no comecinho, lá do capítulo 3. Naqueles dias, apresentou-se quem? João Batista pregando no deserto da onde? Da Judeia. E dizia: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. João Batista pregava o arrependimento. Essa é a finalidade do reino de Deus. É trazer para o seu reino aqueles que são arrependidos. Aqueles que se arrependem do quê? Dos seus delitos, dos seus pecados. João Batista pregava o reino e dizia: olha, para fazer parte desse reino é necessário que você arrependa daqueles pecados da velha natureza. É necessário que você abandone o seu pecado. Isso é arrependimento. Portanto, esse versículo convida o leitor, ou o ouvinte, a entender não apenas a voz de um profeta no deserto, mas a voz de Deus chamando a todos a um novo caminho de vida. Muda a sua vida. Muda-se. E como que você vai mudar? Arrependendo dos seus pecados. Arrependendo profundamente. João Batista estava pregando o arrependimento lá no Rio Jordão. E aqueles que eram arrependidos, ou seja, que confessavam os seus pecados, eles eram batizados. Aqueles que vinham até João Batista arrependido dos seus pecados, João batizava, usando externamente o símbolo da água. Ele colocava sobre aqueles que estavam sendo arrependidos. Era uma expressão, uma forma de mostrar externamente que eles estavam arrependidos dos seus pecados. E aí João colocava sobre eles a água, simbolizando a pureza, o arrependimento, o lavar é externamente, mas representando que internamente aquele homem, aquele ser, aquela mulher estava profundamente arrependido dos seus atos, dos seus pecados. Estava demonstrando publicamente que aquela pessoa estava querendo fazer parte do reino de Deus. E para fazer parte do reino de Deus, precisa de arrependimento. Precisa arrepender-se.
e com isso você ter daí em diante uma caminhada, uma caminhada diferente, uma caminhada de uma nova criatura, um novo ser. João Batista pregou isso, João Batista pregou sobre o arrependimento e depois também Jesus lá em Mateus capítulo 4, versículo 17, Jesus também fala sobre o arrependimento. Quando Cristo começa o seu ministério, ele já começa também falando sobre o arrependimento dos pecados. Arrependei-vos de vossos pecados. Vamos ler o versículo 17 de Mateus capítulo 4, onde o Senhor Jesus diz assim: Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Jesus dizendo: o reino de Deus está próximo. Próximo significa que o reino de Deus estava se cumprindo, concretizando naquele momento, através da pessoa do Messias prometido, o Cristo que estava ali. Eu vou encerrar por aqui, depois eu voltarei novamente trazendo sequência do versículo 3 ao versículo 4. Deus abençoe.